Olá, leitores do Telos, Otávio aqui do blog todoespaçoonline.com e hoje trazendo mais um tutorial de tecnologia para você. Hoje a gente vai falar sobre tipos de dados em PHP, continuando aí com o nosso cursinho, a quinta aula do nosso cursinho de PHP e a gente vai falar sobre tipos de dados aqui. Quando você trabalha com programação, é inevitável que você não trabalhe com dados, né? Maior, 99,9% do tempo que você vai estar trabalhando aí vai ser para tratar dados em si. Então é muito importante que você entenda o que você está fazendo. No PHP, não é necessário você declarar um tipo de dado quando você cria lá a variável ou qualquer coisa aqui. Por exemplo, vamos começar já fazendo código para você não ficar muito entediado com isso aí. Vamos criar um arquivo aqui chamado, vamos utilizar o editor, né, melhor, chamado tipos de dados aqui. Vou colocar só as tags iniciais do PHP aqui. Vou lá na minha pasta desktop aqui no www, que a gente criou na primeira aula, se eu não me engano. Tipos, não vou colocar D não, tipos dados.php. Criei esse arquivo aqui, então vou acessar ele pelo meu localhost aqui, ou localhost host/tipos dados.php. Então esse arquivo já está acessível, você viu que não deu nenhum erro na tela aqui, ele já está acessível para a gente aqui. Uma dica aí para você que está, não sei se eu já falei isso nas aulas anteriores, mas quando você está escrevendo código só em PHP, você não vai precisar de HTML no final do código aqui, depois disso você não precisa fechar as tags do PHP, tem até alguns benefícios sobre isso aí, mas isso não vem ao caso agora no momento. Quando você declara, por exemplo, uma variável em PHP, coloca variável, valor qualquer, você já deve estar cansado de ver isso nas aulas anteriores. Você não precisa falar que isso aqui é uma string. O próprio interpretador do PHP, eu já vou falar o que é string, o que significa isso. Mas o próprio interpretador do PHP, ele já sabe já tenta assim adivinhar que tipo de dados, que tipo de dado que é esse aqui que está dentro dessa variável. Então ele já sabe mais ou menos. Então se eu der um echo variável, ele já sabe. Eu estou falando mais ou menos, é claro que o interpretador do PHP sabe qual tipo de dados está aqui, mas pode ser que ele cause confusão em alguns tipos aí, mas isso também não vem ao caso agora no momento. Vou dar um echo na variável, você vai ver que vai aparecer aqui na tela o valor da variável sem nenhum erro, sem nada. Ele simplesmente leu aquele dado e imprimiu na tela. Então, essa é uma parte interessante do PHP. Você não precisa falar que isso aqui é uma string como outras linguagens de programação. Você tem que setar as variáveis e o tipo de dados que essa variável vai conter também. No PHP você não precisa fazer isso. Inclusive, você pode mudar o tipo de dado da variável ao decorrer do código. Então, se eu falar variável igual a agora 1, ele já mudou, ele já vai imprimir, é claro, né, o valor dessa variável, mas assim, por baixo dos panos, ele já mudou o tipo de dados dessa variável. Então, se eu imprimir aqui, ele vai imprimir no navegador aqui, desculpa. Se eu imprimir aqui no navegador, vai imprimir valor qualquer e 1. Se você conferir aqui no código-fonte, é a mesma coisa. Então, para você saber qual que é o tipo de dado que essa variável pegou, você pode utilizar a funçãozinha getType. Então, getType da variável tal, ele vai te falar qual que é esse tipo. Vou pôr um BR aqui para quebrar a linha, né? E vou pôr um getType, você vai ver que esse tipo dessa variável mudou ao decorrer do código. Então, vamos imprimir isso aqui para você ver. Você vê que primeiro ela era uma string e depois ela mudou para um integer, que no caso aqui eu vou explicar já para você. Então vamos ver primeiro os tipos de dados para você entender do que eu estou falando. No PHP suporta 8 tipos de dados primitivos e 3 pseudotipos, que a gente vai falar posteriormente. Vamos listar os tipos básicos aqui, os primitivos. O boolean, que é o verdadeiro ou falso, é o tipo de dado mais simples que tem no PHP, porque ele só pode ter dois valores, ou verdadeiro
ou falso. Isso, apesar de ser tão simples, assim que eu for te explicando por que você utiliza isso aqui, você vai entender. Mas se você quiser criar uma variável de cara com booleano, vamos colocar um comentário aqui, booleano, e vamos criar um bool aqui, né? Uma variável chamada bool, e vou colocar o valor nela de true, sem aspas, sem nada. A palavra true é um valor booleano, né? Ou false também é um valor booleano. Ou é true, que significa mais ou menos ou um valor qualquer, ou é false, que significa qualquer outro valor que seja o zero, ou nulo, ou alguma coisa que não tenha valor específico. Já já você vai entender isso aqui. Então, se eu der um eixo getType bool, que é a variável que a gente criou, bool, né? Aí você vai ver que ela é do tipo booleano, que é o tipo de dado que a gente está tratando aqui agora. Esse tipo de dado, normalmente você utiliza em estruturas condicionais. Por exemplo, se você quiser checar se uma variável tem um valor verdadeiro ou falso, você utiliza a estrutura if e else, no caso aqui. Mais para frente, né, no curso, não preocupa muito com isso, não. Eu vou aprofundar mais em if e else também. Então, se eu falar if bool, se bool for verdadeiro, se bool for true, eixo verdadeiro. Verdadeiro. Se bool for false, ao contrário da condição que eu dei acima, digita false. Escreve falso na tela. Então, você vê que ele tem um valor verdadeiro lá, vai exibir verdadeiro aqui na tela para mim. Se ele fosse false, que no caso é um valor falso, ele dá falso aqui. Um outro exemplo importante aqui desse valor booleano é que qualquer variável que tem qualquer valor que não... Eu já vou falar os tipos de valores que se convertem em false. Mas qualquer variável em PHP que tenha um valor qualquer, por exemplo, valor qualquer, e no PHP ela é considerada verdadeiro. Ela é um boolean true. Ela é verdadeira isso aqui. Então, se eu checar se tem algum valor nessa variável aqui, por exemplo, está vindo de um formulário HTML, por exemplo, e você quer checar se a pessoa digitou alguma coisa. Um exemplo só. Claro que você não vai fazer isso, né? Mas vamos dar um exemplo assim. Se você checar isso aqui, você vai ver que vai dar verdadeiro aqui o valor. E se eu fizer, por exemplo, isso aqui, ó, apagar o valor tudo e deixar ela com valor nulo, sem nada, em branco, vai dar falso. Porque tudo que tem valor em PHP avalia em verdadeiro, tudo que não tem valor em PHP avalia em falso. Então vamos ver, quando ela vai avaliar em falso, vai ser quando for a própria palavra false, no caso, ou false com letra A. Uma coisa importante aí é que a palavra false pode ser escrita de qualquer jeito, contanto que ela não esteja dentro de aspas, que aí isso se torna uma string. Você pode escrever ela maiúsculo, assim, de qualquer jeito o PHP vai entender que é um valor booleano. Então, quando for o próprio valor booleano falso, ela vai ser avaliada em falso. Quando for 0, então se você trocar isso aqui por 0, ele vai ser avaliado como falso também. Continua sendo avaliado como falso. Deixa eu voltar aqui. Quando for 0 também de ponto flutuante, né, um float, aqui no caso, 0.0, também é avaliado como falso. Um valor vazio, ou 0 entre aspas, que seria avaliado como string, por exemplo, um 0 entre aspas assim, aspas dupla no caso, né, e também é avaliado em falso. Um array sem elementos, então se você tiver, a gente vai falar de arrays posteriormente, mas se você tiver somente um array assim, no caso, ele também é considerado falso, um valor falso. A partir do momento que você coloca qualquer coisa dentro dele, ele já passa a não ser falso mais, ele é verdadeiro agora. A gente vai aprofundar também na próxima aula, na sexta aula, se eu não me engano. Não estou contando os números, mas eu acho que na sexta aula agora a gente já vai falar sobre arrays, né? Então eu não vou aprofundar muito nisso aqui. Se for um objeto sem membros, no caso aqui, a gente também vai aprofundar nessa parte aqui. Se for um valor null,
incluindo variáveis não definidas. Então, se você tentar avaliar uma variável que você não definiu ainda, por exemplo, bola, vai dar um erro aqui, mas está falando que a variável bola não foi definida, mas é um valor falso, no caso aqui. E se for um objeto Simple XML criado de tags vazias, também vai ser avaliado como falso. A gente também vai falar de XML mais para frente nesse curso aqui. Então vamos para o próximo tipo de dados. Então eu creio que você já tenha entendido aqui o tipo booleano, no caso aqui, que é para você, na maioria dos casos, você vai utilizar para avaliar alguma coisa se ela é verdadeira ou falso. Porque na programação você sempre faz isso, assim, na maioria dos códigos você checa se isso for isso, se isso for verdadeiro, faça isso, se isso for falso, faça aquilo. E você vai fazer isso com valores booleanos. O próximo tipo de dado aqui primitivo também, básico, é o integer, que a gente já mais ou menos viu ele ali no caso, que seria um número. Um número que pode ser de tanto negativo como positivo, número decimal, claro. Tanto negativo como positivo. Então, por exemplo, 250 ele não precisa de aspas, né? O número é avaliado como um tipo de dado integer. Esse é um integer aqui no caso. Muita gente confunde essa parte porque acha que int só seria números positivos, né? No caso aqui no PHP, para números positivos você só digita o número, para números negativos você coloca um menos, um sinal de negativo na frente do número aqui no caso. Então, esse é o integer. Se você dá um getType aqui nele, getType, e der um exibir aqui, dar uma atualizada na página aqui, você vai ver que ele é um integer. Ele é um valor. Números, normalmente a gente utiliza para fazer cálculos, né? Então, por exemplo, colocar... Não só para isso, né? Para várias coisas você vai utilizar números aí. Mas, por exemplo, 250 e 25. Se eu falar assim, eco A menos B, calculei quanto vai dar. Lembra suas aulinhas de matemática, hein? É meio 275, né? Porque, como a gente sabe, menos... aliás, menos aqui com menos aqui dá mais, né? Então tá somando ali ao invés de subtrair. Se eu deixar isso aqui, todos os dois positivos aqui, vai subtrair no caso, né? E aí 225. Então, lembra das suas aulinhas de matemática aí. Float, o próximo tipo de dado aqui, float, no caso, são números que trazem ponto para separar a parte inteira da parte fracionária. Então, é um número de ponto flutuante, no caso aqui, que seria 1,58, por exemplo, e vamos colocar B aqui como 4,54. Chutando aqui número. Então agora você pode fazer a conta de cabeça. 1,58 menos 4,54 vai dar menos 2, menos 2,96. Eu posso também multiplicar isso aqui, no caso aqui, né, que daria um outro valor, 7,1732. A gente já falou também um pouquinho sobre operadores aritméticos, mas a gente também vai aprofundar neles posteriormente nessas aulas aqui. Eu sei que é chato esse comecinho aqui para você começar a entender o que são tipos de dados, tipos de variáveis, como setar uma variável, como escrever funções aí do PHP, mas é essencial para você entender como que funciona a linguagem, né? String, que a gente já falou aqui, string na verdade é tudo que vem dentro de aspas ou apóstrofes aqui. No caso, por exemplo, se eu colocar isso, é um valor. Na verdade, é um valor meio indefinido, é uma frase e o PHP, qualquer linguagem de programação vai considerar isso aqui como uma string. Então, se você der echo getType de A, da variável A que eu criei ali, você vai ver ali na tela string. Esse é um tipo de dado string.
Os tipos de dados compostos, a gente não falou sobre eles, então não faz muito sentido a gente falar sobre eles aqui agora. Eu até mostrei mais ou menos ali sobre arrays, mas ficou por isso mesmo. A próxima aula, conforme eu descrevi, a gente vai falar sobre arrays e objetos um pouco mais para frente. Então, esses tipos de dados eu não vou aprofundar muito. Só te mostrar aqui, por exemplo, novamente o array. Se você criar um array qualquer, array maçã, uva, laranja. Se eu der um get type aqui, você vai ver que ele é um array no caso. Oh, desculpa. Esqueci do ponto e vírgula. Não esqueça do ponto e vírgula nunca. Você vai ver que ele é o tipo de dados array. Esse é um tipo de dados compostos. Por exemplo, se você quisesse pegar algum valor ali de dentro, você colocaria eixo A, por exemplo, a chave 1, no caso aqui, que seria a uva aqui no caso, né? Então, uva. Então, esse é um array. Então, vamos para o próximo aqui, são os tipos especiais. Os tipos especiais são, conforme descrito aqui, são especiais, né? Por exemplo, o tipo resource é um recurso. Um recurso é uma variável especial que mantém uma referência a um recurso externo. Então, quando a gente for trabalhar, por exemplo, com MySQL ou com abrir arquivos com PHP, escrever um texto e depois salvar esse arquivo, você vai trabalhar com tipos de objetos que são recursos. Por exemplo, normalmente a gente mantém a variável da base de dados numa variável lá, connect e tal, dependendo do que você utilizar lá. Você vai ter, por exemplo, new PDO lá e cria a variável do PDO aqui. E aí você vai sobrar aqui com um recurso, no caso aqui, que é a representação da conexão que você tem. Então, qualquer coisa que você for fazer com essa variável, você dá lá query, por exemplo, sei lá, o que você for utilizar aí, vai ser uma parte dessa variável aqui. Então, esse é o recurso. Na verdade, é um tipo de dado que não existe ainda, é um valor que você ainda não criou. Então, para eu te mostrar, vai ser meio complexo. Mas, por exemplo, class teste. Vamos criar uma classe aqui chamada teste. E aí eu crio aqui em cima um public var, que seria uma variável qualquer. Cria uma função aqui, mostra, por exemplo, essa variável. E aí dentro dessa função dou um eixo getType para a gente ver o tipo de dados dessa variável. Então var. E aí para eu chamar eu tenho que criar uma variável classe igual a new teste. E aí agora eu chamo classe mostra. E aí você vai ver o tipo de dados daquela variável lá, que é, no caso, null aqui. Undefined variable line 7. Desculpa. This var. E aí você vai ver que esse tipo de dado aqui é null. Ou seja, o que acontece? Mesmo eu tendo criado já essa variável aqui, essa public var, ela não tem valor nenhum. Então, o valor dela ainda está por vir. Então, ela tem o valor agora null. E se você checar, por exemplo, se você fizer aquela checagem aqui dentro, if this var eco verdadeiro, ou no final else eco falso, você vai ver que essa variável, como ela não tem valor, ela é um valor null, também avalia como falso aqui no caso, né? Então, valores null não têm valores, então avaliam como falso aqui no caso. Isso aqui é bem mais complexo do que o que a gente está falando aqui, mas é só para você entender como ver esse valor null aqui. Tem os pseudotipos aqui no caso, que são, por exemplo, pseudotipo mixed indica que um parâmetro pode aceitar vários tipos de dados. Esse aqui, no caso, seria parâmetros de funções. A gente vai falar posteriormente sobre funções. Mas function test aqui no PHP, por exemplo, esse é um parâmetro mixed, no caso aqui. Então,
por exemplo, chover, e eu poderia falar aqui teste igual a 8888, no caso aqui. E aí você vai ver que ele exibiu aqui, mas esse é um parâmetro mixed, que ele pode receber tanto, por exemplo, inteiro, como, por exemplo, uma string, no caso aqui, que fosse o caso, ele pode receber qualquer parâmetro. O number indica que um parâmetro pode ser tanto um integer, número inteiro, quanto um float. Também, basicamente, a mesma coisa, porém só para números inteiros, integer ou float, número de ponto flutuante. E callback são funções que são parâmetros, no caso, aí, que pode receber outras funções dentro desse parâmetro. Então, um callback seria você ter uma função, uma classe, alguma coisa assim, que pode receber uma função como parâmetro para fazer uma outra coisa. É bem mais complexo ainda do que o que a gente estava conversando aqui. Mas, então, esses foram os tipos de dados em PHP. Eu espero que você tenha entendido. Mesmo eu tendo falado sobre todos os tipos de dados aqui, e a maioria deles aqui para baixo você ainda não viu nesse curso, a gente vai chegar lá. Então, quando a gente começar a falar desses tipos de dados aqui, eu vou explicar, aprofundar bem mais nesses tipos de dados aqui que a gente, assim, passou por cima aqui. Isso aqui é só para você... Eu gosto de deixar você entender como a linguagem funciona e como a coisa é bem mais ampla do que a gente imagina, para você começar a brincar. E, assim, se você for como eu, provavelmente você já vai começar a escrever function aí, vai começar a tentar criar classes aí, por exemplo, a gente tenta acelerar o aprendizado da gente. Isso é bom porque quando você for ver isso mesmo aqui nesse curso, você já vai ter mais ou menos uma noção. Se você errou alguma coisa ou qualquer dúvida que tenha ficado, você já tira lá nessa aula. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu, dá um joinha aí pra gente, se inscreve no nosso canal e não se esqueça de seguir o nosso blog todospassomonline.com. Só lembrando aí também que se você tiver qualquer dúvida, não hesite em comentar aí abaixo aí no vídeo aí, que se eu puder, claro que eu vou tentar ajudar todo mundo aí. Até o próximo vídeo e tchau!